Salve turma, e aí, tudo bom? Depois de quase 2 anos praticamente sem gravar nenhum vídeo para esse canal, eu tô retornando e eu achei que era essencial dessa vez começar do jeito certo, porque eu percebi que eu não gravei nenhum vídeo contando um pouco da minha história, explicando como eu cheguei até aqui, por que que eu criei o canal. Cara, eu confesso, eu tava tentando gravar o vídeo aqui, olhando só pra câmera, seguindo todas as regras que o pessoal posta por aí pra você gravar um bom vídeo, mas eu percebi que, cara, fica muito quadrado e foge exatamente do propósito do canal, que é ser algo leve, transparente e que você sinta que, tipo, não tem um fingimento aqui, sabe? Eu prefiro gravar de forma natural, que nem eu tô olhando aqui pra tela do computador. De vez em quando eu vou tentar olhar pra câmera, porque confesso que por mais que eu faça isso há um bom tempo, já trabalhei com vídeo, gravando ao pessoal, explicar isso pra eles, mas na hora que a gente vai fazer é um pouco complicado, então eu não quero que fique quadrado, eu quero que eu grave um vídeo aqui, converse como se tivesse um amigo meu aqui na minha frente, beleza? Então, assim, pra gente alinhar alguns pontos, eu quero trazer um pouco da minha história, do porquê eu cheguei até aqui, do porquê do canal. Então, assim, basicamente, a minha história começou em 2013, quando eu fui na primeira festa. Então, eu era de menor ainda, a festa era pra adolescente, mas foi a primeira festa que tinha um DJ que tava tocando, com som forte, enfim. E eu fui com alguns amigos e, cara, minha vida mudou a partir daquele dia. De verdade mesmo. Tudo mudou a partir daquele dia. Não lembro a data exatamente, mas acho que foi no final do ano. Foi no final de 2013. Foi novembro, dezembro, não tenho certeza. Então, desde 2013 até os dias de hoje, eu estou totalmente envolvido com a música eletrônica. Hoje em dia, um pouco menos do que antes, obviamente. Porque passou muito tempo, eu tô diferente, eu não tenho mais 18 anos, então, pô, muita coisa mudou. 2013 foi minha primeira festa, em 2014 foi quando de fato eu comecei a me envolver com a discotecagem e a questão de produção musical. Então, a partir dali, mesmo trabalhando, tendo outros projetos, eu me joguei de cabeça nisso e quanto mais o tempo passava, mais imerso eu ficava nesse mundo. Então, por pura curiosidade, instalei o notebook da minha mãe, o FL Studio. Antes disso, eu ficava fuçando no Make Music Jam, tinha algum aplicativo do Windows lá que permitia você juntar alguns samples assim para fazer música. Então começou ali. Aí eu queria algo mais complexo, fui lá e achei alguns vídeos do FL Studio no YouTube, baixei, instalei e ali, enfim, vocês já imaginam o que aconteceu. Foi uma imersão total depois disso, porque eu estava frequentando festas, aí eu já arrumei uma controladora, comecei a tocar. Quando eu digo comecei a tocar, eu falo pra vocês que eu fui chato. Eu tinha uma controladora e eu pedia pra tocar nas festas dos outros. As pessoas faziam muita social naquela época, tipo, de ficar se reunindo, ficar estudando música com caixa de som, eu ia lá e, pô, a galera achava o máximo, né? Ter alguém que tinha controladora, sabia tocar. E, pô, eu curtia demais. Então, o meu início foi totalmente de forma natural. Eu não conhecia nenhum DJ, eu não conhecia nenhum produtor, eu não tinha nenhum ídolo assim, DJ que eu olhasse e falasse, nossa, eu vou tocar porque eu vi esse cara. Não foi assim, foi por pura curiosidade mesmo. E foi desse jeito que eu me coloquei de cabeça na cena eletrônica, não só tocando, produzindo, fiz várias coisas, atuei em várias frentes. Minha vida ela se moldou com isso, sabe? O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, muita coisa mudou, minha cabeça mudou, a forma como eu via o que eu tava fazendo mudou demais. E, cara, o que era luxo começou a se tornar necessidade. Você quer um certo conforto, você quer ter uma vida um pouco mais tranquila, porque a vida que eu tava vivendo até então era muito frenética. Era literalmente sair pra tocar, ficar o final de semana inteiro fora, voltar só segunda-feira pra casa, cansado, consumido total. E não é fácil, meu, não é fácil, porque depende muito da tua realidade, como isso vai acontecer pra você, sabe? E eu não vim de uma realidade assim muito favorável, então o cachê que eu recebia realmente era para pagar meu aluguel, para custear minhas coisas, porque em 2019 eu peguei, juntei ali um dinheiro que eu tinha guardado, pedi demissão do trabalho e me joguei de cabeça total na música, entende? E infelizmente, né, como todos sabem, teve o Covid. Então foi um bote um pouco errado meu, mas muita coisa boa aconteceu no meio disso e eu não mudaria se eu pudesse voltar no tempo. Só que com toda essa mudança, com tudo isso acontecendo, eu acabei me acidentando de moto e eu fui obrigado a ficar parado praticamente uns 3 meses em casa, para mais. Então isso aí mudou muita coisa na minha rotina, muita coisa na minha cabeça. Você ficar muito tempo sozinho em casa, enfim, impossibilitado de trabalhar, de fazer outras coisas, cara, é bem complicado. Você tem que ter sua cabeça ali, cara, de pé no chão, sabe? E foi nesse momento, em casa, parado, que a ideia do canal apareceu pra mim. Já era uma coisa que eu carregava comigo, já tinha vontade. Eu já tive outros canais de outros assuntos, na verdade, de um assunto específico, que é skate.
Porque antes de imaginar ser produtor musical, DJ, eu trabalhava com vídeo, porque desde criança eu fui envolvido com câmera, foto, vídeo. Por conta do meu pai, participava de provas de atletismo desde que eu me conheço por gente, colocava uma câmera de fita na minha mão e tirava foto, entendeu? Então, assim, eu sempre estive envolvido com isso. Então, de forma muito natural, minha vida me encaminhou para isso, só que não da forma como eu esperava. Então, nesse momento que eu tava em casa, com gesso, e eu tava com a vontade de fazer o canal, eu tava com uma trava muito grande, que era o perfeccionismo. Eu ficava sempre adiando, porque eu ficava pensando, cara, eu preciso da câmera X, do microfone Y, e eu nunca fazia. E foi aí que eu percebi que eu tava perdendo um tempo do caramba. Então, em casa, sem poder fazer nada, ali, parado, enfim, eu aprendi do pior jeito do porquê que a gente não pode ficar postergando muitas coisas, não pode ficar adiando demais, sabe? Porque o tempo passa, você não vai fazer, você vai se arrepender do que você não fez, você se arrepende mais das coisas que você não fez do que das que você já fez. Sim. Ali eu percebi que, cara, eu tava perdendo tempo. Eu devia pegar, postar os vídeos, juntar as ideias ali que mais faziam sentido, que as pessoas mais me perguntavam, criar vídeos sobre isso daí, passar essas dúvidas. E não ficar pensando muito. Se ficasse ruim depois que eu assistisse no YouTube ali, daí eu apagava. Então eu tive muitos conflitos internos. Cara, foi muito difícil passar esse tempo sozinho em casa. Porque você fica o dia inteiro ali, e você fica você contra você mesmo. Eu não estava conseguindo produzir, minha cabeça não estava no lugar. Então foi ali que surgiu o canal e surgiu a ideia de trazer um pouco da minha vivência para vocês. Porque eu percebi que talvez era aquilo ali que poderia recarregar as minhas energias, entende? Então ali foi a virada de chave. Eu percebi que eu tinha que fazer sem travar, sem ficar pensando demais, sem ficar botando pilha na parada, sem ficar com muito perfeccionismo, colocando problema onde não tem. E foi aí que surgiu o canal. Eu queria pegar as principais dúvidas que o pessoal sempre vem me perguntar em festa, em roda de DJs ali. Então esse canal, ele nasceu com um propósito muito forte. Que era o quê? Eu sempre me imaginei na seguinte situação: se eu pudesse voltar no tempo e conversar com o Eric de 13 anos atrás, como seria essa conversa? O quanto eu poderia ajudar ele? Será que eu ia encurtar o caminho? Entende? Será que eu ia fazer ele desistir? Então, assim, essa é a premissa do canal. Porque eu sei que tem pessoas que são exatamente como eu era no início. Então, se tem essas pessoas, eu tenho certeza que eu posso ajudar muita gente. Eu sempre fui um cara que eu tive dificuldade de aprender as paradas. Pô, eu não fui a melhor pessoa da sala de aula. Eu não me dava muito bem com as matérias que eu não gostava. Eu tive que aprender, sabe? Eu tive que encontrar um sistema, um método, um jeito que eu pudesse aprender as coisas de fato, coisas difíceis, porque chega uma hora na sua vida que você não vai ficar aprendendo coisinha fácil, jogar um joguinho, passar uma fase. Cara, você vai aprender a jogar o jogo da vida real e esse jogo aí, ele não tem opção de ser fácil, difícil. Você não escolhe isso. Você não escolhe aonde você nasce, você não escolhe nada. Você não tem controle sobre isso daí. E eu parei com o canal justamente por causa disso, porque como eu tava parado em casa, depois que eu tirei o gesso, cara, minha vida ela mudou completamente. Então eu tive que correr atrás, sabe? Eu tive que literalmente ir atrás dos meus sonhos novamente, porque o mundo não espera. As contas não esperam, as festas, os contratantes, eles não estão nem aí pra você. Eles não vão esperar. E, meu, que nem aqui em Curitiba, artista tem de monte, entendeu? São muitas pessoas buscando o mesmo sonho, buscando a mesma coisa. Então, assim, não tem, o mundo não vai esperar. Então, eu tive que correr atrás das coisas novamente, eu tive que voltar a trabalhar no emprego normal, eu tive que me virar nos 30. E agora, 2026, eu decidi voltar com o canal por conta disso, justamente disso, de perceber que, cara, tem um propósito muito forte com isso aqui, é um projeto a longo prazo e faz muito bem pra mim compartilhar meu conhecimento, porque eu aprendo muito quando eu faço isso. Além de eu estar me ensinando, eu tô compartilhando isso com outra pessoa, por mais que, pô, não tenha o melhor cenário do mundo. Esse negócio aqui que vocês estão vendo é uma lã de rocha. Coloquei lã de rocha aqui, não fiz os painéis ainda, porque eu tô num espaço novo. Finalmente eu tenho um espaço que eu posso chamar de meu, posso fazer o que eu quiser com ele. Então eu acredito que a longo prazo a gente vai melhorar isso aqui, o canal vai ficar mais da hora, eu vou conseguir trazer mais qualidade. Mas por enquanto eu quero trazer o negócio do jeito que der, tá ligado? Porque o principal é o que eu tô passando pra você, a ideia que eu tô trocando, o conhecimento que eu vou passar. É isso que eu coloco na minha cabeça. Cara, foca no principal. O resto você vai ajustando com o tempo. Então, o que eu aprendi com tudo isso, cara? Qual lição que toda essa situação que eu contei, que eu abri pra vocês aqui, ela me ensinou? Não coloque a culpa das coisas que acontecem com você em parada externa, tá ligado? Tipo, eu não vou gravar o vídeo, ou a qualidade do que eu faço é ruim por causa do meu equipamento, por causa do meu computador, eu não consigo por causa disso. Tipo, ficar colocando culpa em outras coisas, sabe? Justificando. Minha música não tem qualidade porque eu não tenho uma interface de áudio, porque eu não tenho plugin X, porque eu não tenho computador, porque eu não tenho fone. Velho, eu te garanto,
Pô, são 13 anos. Eu já fiz isso. Eu coloquei certas cenouras na minha frente e falava: quando eu tiver isso daqui, vai melhorar. Quando eu fizer isso daqui, vai mudar. Vai passando o tempo, você vai conquistando as coisas que você falava que era o que faltava. E aí você se frustra, porque você vê que na verdade não é aquilo. E essa foi uma das maiores lições que eu já tive. Tipo, de todas. Porque você vai chegando aonde você falou que você ia chegar e você vê que não é aquilo que muda você. São outras coisas. Então, é mais filosófico do que técnico, se for parar pra pensar. É mais a forma como você vê o que você faz do que como você faz. Ou com o que você faz. Então, tenta colocar isso na sua cabeça. Enquanto você ficar colocando a responsabilidade das coisas que acontecem com você para parada externa, nunca vai funcionar. No final das contas, a culpa é tua. A culpa é minha. Se minha música é ruim, a culpa é minha, tá ligado? Se eu não gravei vídeo pro canal, a culpa é minha. Não é culpa que eu não tenho câmera, que eu não... Cara, dá pra dar um jeito, sempre dá pra dar um jeito, entendeu? Tem gente que faz o dobro do que a gente faz com a metade do que a gente tem. Tá ligado? Essa que é a real. E eu já vi isso, eu já fui essa pessoa, eu já estive dos dois lados. Eu estive do lado de ter muito pouco e fazer muito, mas eu também, ao mesmo tempo, de ser a pessoa que olha e fala: caramba, o cara faz muito mais do que eu faço e ele tem menos do que eu tenho, mesmo eu tendo pouco. Então, essa é uma lição, assim, que se você pegar isso desse vídeo aqui, a gente já retornou do jeito certo, tá ligado? Que é isso, é vir, tipo, não é só apertar botões, técnicas, às vezes é uma troca de ideia, às vezes é um papo de amigo que você precisa ouvir, que às vezes teus amigos não vão falar pra você, tá ligado? E às vezes, meu, você já viu mensagens como essa em outros vídeos, só que não entrou na tua cabeça porque você não se identificou. Então é isso que eu quero. Por mais que eu sei que tem isso, tem o que eu quero trazer aqui por aí, de certa forma, algumas coisas assim, tipo, esse tipo de ideia, esse tipo de ensinamento, porque eu aprendi em algum lugar, então eu sei que tem. Mas eu sei que a gente só vai pegar, só vai entender, só vai compreender quando a gente se identificar. Então, às vezes, meu, vai ter 10 pessoas que vão falar a mesma coisa pra você, você não vai entender, você não vai gravar, não vai entrar na tua cabeça. Aí vem a 11ª, fala de um jeito diferente, uma coisa que mudou no jeito de falar, e finalmente você, tipo, putz, entendi. Agora eu entendi e eu compreendo isso, tá ligado? Isso é muito importante e faz toda a diferença. Vou pedir pra você se inscrever se você se identificou de certa forma com o vídeo que eu postei aqui, se você alguma coisa fez sentido pra você do que eu falei. Por mais que eu contei um pouco da minha história, mas eu trouxe alguns pontos aí que eu acho que pode fazer você pensar um pouco. Compartilha aí com quem você achar que vai gostar. Se você achar que é válido você apoiar a ideia, se inscreva, curta esse vídeo, comenta aí o que você achou, o que você quer ver aqui, o que você tem dúvida. Enfim, entre em contato. Fica um forte abraço aqui. Até a próxima.